Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e seguros durante essa pandemia, esse momento difícil que nós estamos passando. Eu sou Leonardo de Barros, trabalho aqui na área de engenharia da Oracle, tá? Eu desenvolvo produtos voltados para a inteligência artificial, que são utilizados no mundo inteiro. E hoje eu estou aqui para bater um papo um pouco sobre este mundo com vocês e sobre um dos nossos produtos, que é o Oracle Digital Assistant, que é uma plataforma para robôs conversacionais que utilizam a inteligência artificial. E hoje a gente vai falar um pouco deste mundo no que tange a voz, pessoal, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quais são os vetores de inovação referentes a essa área de comunicação através de voz, um pouco da nossa plataforma, que é o Oracle Voice, e, claro, né, não menos importante, tem que ter no final uma demo aí para a gente trazer para a tona tudo que a gente vai ver de conceito e tudo mais. Bom, como vocês sabem, desculpe-me, a forma mais primitiva de comunicação que a gente conhece é a conversação, né? Nós nos comunicamos através de conversas, né? E aí, pessoal, ao longo do tempo, nós trouxemos isso para as máquinas, né? Então, ou seja, o ser humano fez com que a máquina fosse capaz de responder ou de conversar, ou de manter um diálogo com as pessoas no geral, né? E nós utilizamos e nos adequamos muito bem a este mundo, né? Por exemplo, acho que todo mundo tem um celular que tenha o Android, lá no Android tem o Google Assistant, lá no iPhone tem a Siri, em outros dispositivos que são baseados em sistema operacional Windows tem o Cortana e assim por diante, né? Nós nos adequamos a essa realidade e gostamos, né? E aí, isso foi uma jornada longa que começou lá mais ou menos em 2015, 2016, quando os bots vieram à tona e nós começamos a perguntar coisas para eles e eles só sabiam responder para a gente sobre um único assunto, né? Então, se eu perguntasse se ele tivesse a inteligência, a capacidade de responder, por exemplo, de conhecer a minha agenda, né? De conhecer a minha agenda de horários e eu perguntasse para ele, por exemplo, sobre a temperatura naquele dia, ele não iria saber responder, né? Então, assim, foi uma jornada que começou de forma muito primitiva, mas que foi evoluindo. Atualmente, depois disso, nós, desenvolvedores de softwares, e também arquitetos, e todo mundo que trabalha com ciência de dados, a gente começou a perceber que era capaz de entregar, que era possível entregar bots com múltiplos conhecimentos, ou seja, um robô poderia saber mais de um assunto e não somente um único assunto. E mais que isso, nós começamos a perceber que os bots começavam alguma conversa, eles eram capazes de iniciar alguma coisa, né? E isso foi muito importante para nós, né? Então, por exemplo, se a gente está indo, por exemplo, para um caminho errado, ele manda uma mensagem, ou então se a gente está indo, se a gente tem um compromisso próximo, ele também nos lembra disso atualmente, enfim, é muito interessante os robôs iniciarem alguma conversa. Isso, como eu disse, vem de uma jornada, né, que, é, que nós nos adequamos muito bem a ela, né? Atualmente, os bots são muito inteligentes já, eles são proativos, eles realmente são robôs que não têm cabeça real, mas eles têm tudo, eles conhecem bastante
de algum assunto que nós, seres humanos, ensinamos a eles, e isso é muito importante, né? E por que disso? Por que dessa inovação? O que trouxe isso e para onde que nós estamos indo? Primeiro, os bots, nós, como eu disse já algumas vezes, eles se adequaram muito bem à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Eles realmente conseguem nos ajudar, né, nas atividades em geral. E por que eles conseguem fazer isso, pessoal? Bom, primeiro, atualmente os bots conhecem a voz, eles sabem capturar a voz independentemente do idioma, ou seja, a maioria das vezes eles conhecem mais de um idioma. Segundo, todas as vezes que nós falamos uma frase, nós temos um objetivo com ela. Por exemplo, se eu falo para vocês, oi, possivelmente o meu objetivo primário seja realizar uma saudação. Olá, tudo bem? Então, o objetivo eu quero realizar uma saudação, né? Então, o bot consegue capturar um conjunto muito grande de objetivos, de intenções que os usuários têm ao falarem algo ou digitarem algo e conseguem tratar isso, né? Então, isso é muito importante. Sabe por quê, pessoal? Que com isso, ele entendendo o que o usuário fala, o que o usuário quer, e compreendendo a voz, né? Não somente texto, o bot consegue fazer o quê? Ele consegue ser muito, muito, muito personalizável, né? Eu consigo gerar recomendações para o meu usuário final, eu consigo executar ações muito, muito importantes para o meu usuário final, consigo tomar decisões a partir disso, eu consigo guardar todo o histórico do que o usuário está me falando, porque agora eu consigo compreender ele, e guardar todo o histórico que é importante e gerar respostas para esse usuário depois, né? Ou seja, consigo ser proativo, né? Eu consigo entender que eu tenho uma carga histórica tão importante para mim que eu consigo gerar as respostas certas na hora certa para aquele usuário e recomendar e gerar ações e tudo mais. Isso aí é o que e o robô faz tudo isso para quê, pessoal? Para que o usuário possa se preocupar com coisas não mais rotineiras, né? Coisas que são do dia a dia dele e repetitivas, o robô pode fazer. Ah, marcar um horário no salão de cabelo. Puta, pode fazer isso, não pode? Marcar um horário com o cliente, um encontro, uma conversa com o cliente dele. Pode também. Ou seja, é um mar aberto aqui de inovação. Tanto é verdade, tanto nós nos adequamos a isso como usuários finais, que o Gartner, que um importante instituto de futurologia, mercado futuro, que estuda mercado futuro, ele fala que até 2022, e olha que esse estudo foi antes da pandemia, tá, pessoal? 70% dos executivos vão interagir com plataformas conversacionais no seu dia a dia. O que isso quer dizer? Que as empresas, no geral, estão absorvendo também, né, o que nós, usuários finais, já nos adaptamos, que é conversar com robôs no nosso dia a dia, né, para executar tarefas corriqueiras, né, ou importantes do nosso negócio. E o que isso significa para nós, para todo mundo, para vocês que são estudantes, que estão aprendendo sempre coisas novas, eu também, que também sempre aprendo coisas novas. E o que isso significa, pessoal? Significa oportunidade. Oportunidade de novos projetos, oportunidade de dinheiro, oportunidade. Então, é por isso que nós precisamos estar atentos a essas tecnologias, a essa tecnologia nova, que não mais é só emergente, mas mais do que isso, ela já é aceita e bem aceita pelo mercado. Então, nós precisamos estar neste mundo e trilhar e navegar essa onda, tá, pessoal? E aí, beleza,
Eu tenho os bots que sabem muito bem conversar com a gente, e eles começaram conversando via texto, lembra disso? Só que agora eu tenho um novo elemento aí que é a voz, né? Por que a voz? Pessoal, quando vocês desenvolvem sistemas, quando vocês baixam um aplicativo, qual que é o problema desse aplicativo? Bom, primeiro, ele ocupa espaço no seu dispositivo, né? Segundo, você precisa aprender a utilizar ele, né? A utilizar aquela interface, que nem sempre é simples, apesar da maioria dos designers de usabilidade, de experiência do usuário trabalharem super bem para alterar isso. Nem sempre é fácil trabalhar com isso. Então, qual é a forma mais natural? É a voz. A voz, você utilizando a voz, você não vai precisar das mãos, né? Você vai simplesmente falar. Você não vai precisar aprender a interface, porque geralmente essa interface só tem um botão lá com o microfone, então não tem muito o que aprender. E, by the way, e no final das contas, o bot vai te trazer a resposta igualzinho, como se fosse você navegando pela interface, tendo que entrar nas telas lá para buscar a informação. O bot vai trazer isso de forma muito instantânea. Mais que isso, ele está sempre disponível e com respostas imediatas. Então, isso é muito, muito importante nos dias de hoje. Então, existe um outro estudo super importante também de um instituto de mercado lá do Reino Unido, chamado Juniper, que fala o seguinte, pessoal: 82% das empresas em geral concordam que, se não tiverem a voz nas soluções dela, elas estarão fora do mercado. Elas estarão um passo atrás dos concorrentes. Isso é muito importante. De novo, oportunidade de aprender coisas novas, oportunidade de entrar no mercado novo, oportunidade de ganhar dinheiro, inclusive. Então, é muito, muito importante estar atento a isso. Essa mesma pesquisa, né, ela traz que 87% das empresas que estão utilizando, né, a voz, né, a bot com voz, elas acreditam que eles vão ter retorno com a utilização dessa tecnologia. Ou seja, é um mercado fantástico para estar e é uma necessidade de mercado, né? Bom, percebendo essa necessidade de mercado, a Oracle criou, dentro da nossa plataforma de assistente digital, de chatbot, que é o Oracle Digital Assistant, uma funcionalidade chamada Oracle Voice, que ela é muito voltada para clientes empresariais, né, digamos assim. Por quê? Porque as empresas, primeiro, não querem compartilhar os dados com as nuvens públicas em geral, e aí eu digo nuvens públicas, eu estou falando aqui de Google, por exemplo, para o Google usar, se eu quiser, por exemplo, usar o Google Assistant lá para traduzir, para falar o que eu digo, eu não quero, eu quero proteger os meus dados como empresa, né? Pensando como empresa. Além disso, o Google é muito bom, por exemplo, para atender o usuário final, mas e os usuários empresariais que têm vocabulário próprio, diário ali da empresa? Por exemplo, eu posso perguntar dentro de uma empresa, quem que é o diretor de vendas? O Google possivelmente vai entender e falar isso muito bem. Agora, se eu perguntar para o Google quem que é o CAD da empresa tal, né? O CAD é o Key Account Director. Então, é o diretor de vendas também. O Google possivelmente vai traduzir isso como CADE, não como CAD, né? Como deve ser. Então, essas terminologias de mercado nos fizeram desenvolver essa funcionalidade dentro do nosso produto, e essa funcionalidade utiliza muita inteligência artificial, e aí eu vou explicar agora como que isso é feito, né? Bom, como que uma tecnologia de voz trabalha, principalmente na parte da nuvem? Primeiro, pessoal, eu preciso de 3 coisas.
a parte ou a capacidade de fazer o reconhecimento da fala, ou seja, eu preciso entender o que o usuário está falando. Segundo, eu preciso entender isso de forma natural. Por exemplo, eu sou de Minas, né? Então aqui a gente fala why. O robô, a máquina precisa ser capaz de entender isso, por exemplo, a gíria, né? Eu tenho que falar de forma natural. E aí a máquina tem que se adequar à minha forma de falar, à forma da turma do Nordeste falar, a forma da turma do Sul falar. Então, isso tem que ser muito natural e é muito necessário. E a partir desse entendimento, ele tem que ser capaz, a máquina tem que ser capaz de fazer o quê? Capturar o objetivo do usuário, a intenção do usuário naquela frase do usuário. A partir da captura da intenção, do que o usuário quer, né? Ou seja, eu falo, eu quero comprar uma pizza, por exemplo. Olha, qual é o meu objetivo? Fazer uma compra. Uma compra de quê? De uma pizza. Então, capturar isso para eu gerar uma série de regras por trás e gerar uma resposta para o usuário. Ok, eu entendi que você quer uma pizza, vou te vender essa pizza. É muito, muito importante. Deixa eu olhar aqui com relação ao tempo. Então, é muito importante, muito necessário, tá? E para ter tudo isso, eu preciso também de serviços de inteligência artificial. Para quê, pessoal? Primeiro, para eu entender o que o usuário quer através das intenções, eu preciso de aprendizagem de máquina, o que nós chamamos de machine learning, né? O que é o machine learning? É uma sub-área da inteligência artificial, né? Que é uma área da computação. Capaz de quê, pessoal? Capaz de entender padrões, tá? A partir de exemplos. Então, eu tenho uma entrada, eu tenho uma camada onde eu tenho os meus padrões pré-cadastrados, ou então a gente pode também chamar isso de dataset. Então, eu tenho o meu dataset de exemplos, que nada mais é do que um big data, com milhares ou bilhões de exemplos, né? E eu tenho uma saída. Então, o machine learning é isso. E para que essas plataformas vão utilizar machine learning, o aprendizagem de máquina? Elas vão utilizar o aprendizado de máquina para quê? Aumentar a acurácia. O usuário falou assim: olá, bom dia, eu quero comprar uma pizza. Qual que é o objetivo dessa pessoa? É fazer uma saudação ou é comprar uma pizza? Neste caso, eu preciso de vários exemplos para eu aumentar a minha acurácia e fazer a minha máquina entender que o mais importante é eu comprar uma pizza, neste caso. Por exemplo, né? Por exemplo, e isso no meu contexto, no contexto de outra pessoa, pode ser a saudação, enfim. Então, nós temos que verificar esse tipo de coisa, e aí, para isso que nós temos um dataset com muitos exemplos para aumentar o entendimento, deixar o robô mais inteligente para ele poder tratar o que o usuário enviou, né, o texto que foi enviado, porque lembra, eu estou fazendo um speech recognition. O speech recognition é transformar voz para texto e texto para voz, né? Então, eu estou fazendo reconhecimento da fala, o reconhecimento, no final das contas, eu vou fazer, então, uma transformação de voz para texto, e com isso eu vou aplicar o machine learning para eu entender o que aquele texto significa, qual é o objetivo daquele texto, e com isso fazer as chamadas dos meus serviços externos, via API, por exemplo, buscar dados lá no meu banco de dados, enfim, executar qual é a demanda daquela frase, né? E, finalmente, eu preciso ainda fazer o quê? Agora eu tenho voz, certo? Eu preciso dos serviços de inteligência artificial
para fazer uma análise semântica, né, do que o usuário disse, para entender, pô, ele está falando em português, o que ele está falando, para fazer o passe da voz para o texto. Então, eu preciso muito disso. E nesse caso, eu vou usar uma técnica muito avançada de inteligência artificial chamada aprendizagem profunda, que é o Deep Learning. E qual é a diferença de Machine Learning para Deep Learning? Eu vou ter muito mais exemplos no meu dataset, então bilhões, trilhões de exemplos. Imagina, nós estamos na era dos carros autônomos aí. Imagina quantos dados os big data dos carros têm, né? Para analisar ali em pouquíssimo tempo as várias variáveis. E assim também é com a voz. Eu preciso analisar várias variáveis. Eu preciso analisar a semântica, a ortografia, eu preciso analisar, inclusive, a língua, o vocabulário, né? Então, do texto que eu estou recebendo. E aí, para isso, eu uso o Deep Learning. Qual é a diferença do Deep Learning para o Machine Learning? Basicamente, eu tenho uma entrada e eu tenho, em vez de uma camada para buscar isso no meu dataset, eu tenho várias. O que nós chamamos de hidden layer, que são as camadas escondidas. E aí, quanto mais camadas escondidas, possivelmente mais características, entre aspas, eu vou conseguir capturar e devolver para a saída, e enviar para a saída, né? Bom, fazendo isso, o que que nós conseguimos? Nós conseguimos, por exemplo, gerar vocabulários específicos para uma determinada área. Por exemplo, se eu chegar numa fábrica de carros, eu vou poder falar, isso é o motor, é o cárter, que o robô vai entender. É um vocabulário muito, muito específico para aquela área. Se eu chegar numa área farmacêutica, eu vou poder falar sulfato, que ele vai entender que é um elemento químico que está dentro de uma fórmula, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, eu consigo gerar modelos, né? Lembra do Big Data que eu acabei de explicar? Eu consigo gerar dados para o meu Big Data específicos para verticar esse negócio, que é muito importante, que eu dou poder para os negócios dos meus clientes, né? E com isso eu consigo fazer com que o robô consiga gerar respostas muito mais inteligentes e assertivas para o meu usuário final, né? Então, é isso mais ou menos, tá? E com isso, e o mais legal, eu tenho que fazer tudo isso de forma muito, muito rápida, né? Então, quando a gente utiliza modelos acústicos próprios, eu consigo otimizar, trabalhar com otimização para gerar respostas bem mais rápidas, né? Como que trabalha? Como que é? Vamos explorar um pouco mais tecnicamente, de forma muito, muito genérica aqui, esse mundo da voz, como que ela funciona? Bom, eu acho que todo mundo aqui, ver como que está o meu tempo, já ouviu falar de inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial tem sub-áreas, né? Então, como eu disse, existe uma sub-área que é o Machine Learning, e existe uma sub-área do Machine Learning que é o Deep Learning. Deep Learning é uma aprendizagem profunda, tá? E para a parte de voz, e isso aí é muito legal vocês entenderem, pesquisarem, irem adiante, porque para a parte de voz, pessoal, geralmente se utiliza uma rede neural. O que é uma rede neural? É um algoritmo que a gente tenta emular o nosso cérebro, tá? Então, a forma como nós executamos soluções para problemas, nós transferimos esse mecanismo, esse processo para o computador, tá? Então, para a parte de voz, a máquina trabalha com uma técnica que nós conhecemos, nós chamamos de sec-to-sec. O que é isso? O que é o sec-to-sec? Sec-to-sec é uma rede neural, geralmente ela trabalha com dois neurônios, um codificador e um decodificador, que recebe a voz num sinal analógico, certo?
Quando a gente fala, a gente entrega sinal analógico, né? E qual que é o problema? O computador, a máquina, entende sinal digital. Ela entende, ela é binária, a máquina só entende 0 e 1. Então, eu tenho que transformar o sinal analógico em sinal digital. E aí eu tenho que fazer o encoder e o decoder passando por aquelas camadas escondidas que eu expliquei agora há pouco para, por exemplo, adequar o sinal digital a cada, digamos assim, vocabulário. Então, por exemplo, se eu falo oi, o que é oi em digital, né? Como um sinal digital? Ah, é 001100, por exemplo, tá? Ah, 00100, eu tenho aqui no meu Big Data, no meu dataset, que essa sequência ela se parece com um oi, né? Então, é isso, é dessa forma que a máquina, e aí, pessoal, de forma muito macro, tá? A gente nem tem tempo aqui para aprofundar, é dessa forma que o reconhecimento de voz trabalha, faz. Então, por exemplo, Google Translate funciona assim, o Oracle Voice, o Alexa da Amazon, e outros, tá? O Microsoft Cortana trabalham com essa técnica. Então, o que eu sugiro é que vocês estudem um pouco, aprofundem um pouco com relação a isso, porque vale a pena, tá? É uma técnica muito legal que todo mundo usa no mercado. E aí, qual que é a pegadinha, Léo? Beleza. E se o cara, onde que está a diferença? Se o cara falar, uai, hoje eu não vou sair de casa. Onde que pega? O ai é importante? Não, não sei. Para nós mineiros sempre é. Então, assim, o não vou sair de casa é importante? O não é importante? Pode ser. Muda completamente o contexto, né? Então, o que eu estou falando? Pessoal, para eu fazer uma análise semântica da voz, eu preciso me preocupar com as construções linguísticas. Por exemplo, quando pronomes negativos, né? Eu não vou sair de casa. Isso é muito importante. Isso muda demais no contexto. Se eu falar não vou, quando vou, muda totalmente. Isso é importante. Números, né? Números ordinais, cardinais. Ah, eu sou, sei lá, eu sou o primeiro a gostar deste assunto. Primeiro. Então, isso é muito importante. Muito, muito sensível quando a gente coloca primeiro, escreve a palavra primeiro, ou coloca um numeral 1, cardinal 1, com aquela botinha, né? Com a abreviação ali. Isso muda completamente. Por quê? Porque a inteligência artificial está preparada para aquele número cardinal com a abreviação? Não sei. E se não estiver preparada, isso muda completamente o contexto da resposta, da frase. Né? Então, disjunções do tipo, azul ou preto, o sapato pode ser azul ou preto, azul e ou preto. Veja, isso muda completamente, de novo, todo o contexto da frase, né? Da sentença, né? Que o usuário enviou para o robô. Então, nós precisamos nos preocupar. Gírias, né? Palavras que são regionais, né? Por exemplo, o sulista gosta de falar de trilegal, o paulista gosta de falar de meu, mano, né? O mineiro gosta de falar o ai, né? O mineiro come a palavra, ele fala obrigado, ele fala obrigado. Então, tudo isso é muito importante num contexto de construção linguística para a inteligência artificial entender isso, né, e trazer, usando, igual eu disse, aquelas camadas ocultas e trazer o que o usuário realmente quer, né, como resposta. Ou seja, trabalhar as regras da transformação de voz para texto corretamente para que
o bot, o robô, possa buscar a melhor resposta, ou melhor, a resposta correta para o usuário. E tudo isso entra neste bolo. E mais que isso, pessoal, aqui nós estamos falando de português, mas só que o robô ele tem que entender português, inglês, espanhol, francês, alemão, mandarim, ele tem que entender múltiplas línguas. Então, isso é muito, muito importante, tá? A gente trabalhar, a gente entender e a gente pesquisar este mundo e essas variáveis, porque tudo isso envolve a parte da resposta, então envolve a parte da semântica. E para onde que nós estamos indo com tudo isso? Pessoal, o segredo está na quantidade de dados. Dados mais, digamos, ricos, né? Quanto melhor o meu dataset, meu big data, em termos de dado, qualidade de dados, e aí esses dados podem ser estruturados, como é uma frase mesmo bonitinha, mas eu posso ter um data lake ali, que, por exemplo, um dado pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma imagem. Então, eu estou falando nesse caso já de um big data mais estruturado, mais trabalhado, porque com um big data assim eu consigo expandir, inclusive, eu consigo usar técnicas de inteligência artificial para expansão, né? Então, com o big data dessa forma, eu consigo entregar a qualidade das respostas para o usuário, né? Então, isso é muito importante. Então, para onde que nós estamos indo, né? Que é o tema aqui. Eu acredito que nós estamos caminhando cada vez mais para um entendimento de utilizar a voz a todo momento, não só como usuário final, mas também como empresa, né? As empresas vão se comunicar, daqui a pouco você vai ligar para a empresa, na verdade há várias empresas assim, inclusive a Oracle, tem hora que a empresa liga para te desejar feliz aniversário com um robô, é um robô que está fazendo a ligação, você conversa com um robô e ele interage com você. Por quê? Porque nós estamos melhorando cada vez mais esse Big Data e com isso nós conseguimos entregar resultado final, porque as técnicas nós já aprendemos, já desenvolvemos, já sabemos desenvolver, já conseguimos expandir exatamente isso. O que precisa? Exemplo, né? E aí, agora, nós temos o que acho que todos gostam, que é uma demo, né? Aqui a gente tem vários assistentes digitais de mercado, por exemplo, a Amazon Alexa, o Siri da Apple, o Google Assistant do Google e, claro, o Oracle Digital Assistant, que entende voz, que conversa igual ou melhor do que todos os outros. É muito importante falar isso. E eu queria fazer uma demo super rápida e super simples para vocês, porque é legal vocês verem isso. Bom, eu vou aqui compartilhar a tela do meu celular, tá, com vocês, porque eu vou fazer isso aqui usando meu celular. Espero que vocês ouçam e gostem. Bom, só um minuto, vou abrir aqui meu celular. Só um instante. Ok. Bom, estou aqui com o meu celular, tá, pessoal? Vou aqui, então, fazer um teste, uma brincadeira com vocês. Vou primeiro, eu tenho um Android, vou perguntar para o Google aqui, ó. Find coffee nearby, but not Starbucks. I found a few Starbucks locations near you. Ok. Olha só, ele me respondeu com voz aqui, tá? Ele pegou aqui, então, a minha localização, tá? E eu pedi para ele encontrar uma cafeteria próxima de mim, mas que essa cafeteria não fosse a Starbucks. Ela falou, olha, não tem aqui. Ela encontrou assim, ó, tem Starbucks
mas nenhuma está aberta perto de você, né? Então, ó, essa aqui está fechada, né? Que é a mais próxima, e as outras, ó, estão todas também fechadas, né? Mas vejam bem, gente, olha isso aqui. Eu não quero Starbucks e ele só me mostrou Starbucks, né? Isso é um erro. Por quê? Porque a inteligência artificial aqui, não, do Google, né, do Google Assistant, não capturou que eu não queria o Starbucks. Então, isso foi um erro. Ela capturou que eu queria o Starbucks. Agora eu vou mostrar o Oracle Digital Assistant para vocês, aqui no meu celular mesmo. Então, tá aqui. Vou perguntar para ele aqui, ó. Find coffee nearby, but not Starbucks. Found the following cafe, coffee and tea house near your current location, not including Starbucks. Ok, era isso que eu queria, ó. Eu pedi para ele encontrar um café que não fosse Starbucks e ele me trouxe corretamente aqui alguns cafés que não são Starbucks. Então ele me trouxe o Tulis, ele me trouxe o Pogacha, ele me trouxe o Topot e me trouxe o Ladro. Era isso que eu queria. Eu queria aqui, ó, ele até falou, ó, eu encontrei cafeterias próximas a vocês que não, e eu não incluí o Starbucks, né? Então, olha que interessante, pessoal, isso aqui, né? Era isso que eu queria do meu assistente. Qual é a diferença entre os dois? Entre o Oracle Assistant e o Google Assistant, né? O Oracle Digital Assistant, o Oracle Voice e o Google Assistant. O Google não entendeu o não e o Oracle entendeu o não. E aí, com isso, ele trouxe a informação correta, né? É isso que é importante. A voz, a captura da voz tem que ser muito interessante, muito inteligente. Para quê? Para ele trazer a melhor resposta, tá? E com isso, pessoal, eu agradeço muito, muito por estar com vocês. Realmente é uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço por isso, tá? Me coloco à disposição, tá? Podem me adicionar lá no LinkedIn, no Twitter, Leonardo de Barros, podem me adicionar, lá tem meu e-mail, podem enviar mensagens e a gente vai conversando. Realmente um prazer imenso e eu fico, né, muito honrado pela oportunidade de participar com vocês disto e me coloco à disposição. Se cuidem, cuidem da sua família. Uma dica que eu deixo final é: estudem. Computação é um negócio muito agradável, muito bacana, então deem sempre uma olhada para estarem evoluindo sempre, mas vá com prazer, né? E estudem outra língua, como eu mostrei para vocês aqui a voz, o exemplo que eu fiz, porque o meu telefone está todo em inglês. Eu fiz em inglês, mas eu poderia fazer em português, que todas as duas plataformas entenderiam. Poderia fazer em espanhol, que as plataformas também entenderiam. Então, assim, é muito importante estudar e conhecer outro idioma, de preferência o inglês, porque realmente os negócios computacionais atualmente, até então, estão em inglês, né? Então, as referências boas estão em inglês. Então, é esse a dica que eu deixo. E se divirtam. Computação é um negócio divertido. Divirtam-se sempre e contem comigo nessa jornada aí, ok? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estarem aqui conosco e se cuidem com a família. Abraço, até a próxima.